Olá pessoal, quem está falando aqui é o Tancredo Lins, do canal Tancredo Lins, o canal que trata sobre educação no estado de Minas Gerais. A nossa educação em crise, porque as coisas não mudam no estado. Entra governo, sai governo, mas as diretrizes educacionais continuam as mesmas. E hoje, para não variar, nós teremos no ano de 2019 o processo de indicação de diretor de escola. Momento em que a comunidade escolar, você aí do bairro, você que é aluno da instituição, você que é do segmento dos professores, você que é do segmento do pessoal administrativo que atua na escola, participará desse processo e poderá indicar o seu representante máximo, aquela pessoa que sem dúvida nenhuma será o responsável pela parte administrativa da escola, pela parte de contas, o financeiro, prestação de contas, compras para alimentação escolar, para manutenção diária da unidade de ensino, como compra, por exemplo, do material de escritório, toner, para que as máquinas continuem funcionando, manutenções diárias, como um portão que está danificado, uma chave enguiçada, uma troca, uma substituição de uma rede elétrica, um problema hidráulico, por exemplo, que acontece no banheiro. O nome do diretor é aquele que resolve problema. Ele é um solucionador de problemas. Aquela figura distante do diretor que fica atrás de uma mesa sentado dando ordens, simplesmente emanando ordens, é uma figura do passado. Aquela figura do diretor que fica atrás de uma mesa castigando o aluno, também é uma figura do passado. É um tempo pretérito que nós não queremos lembrar. O novo gestor, o gestor que se apresenta, é um gestor polivalente, capaz de ser psicólogo e médico ao mesmo tempo. Um gestor capaz de construir soluções para tudo e buscar apoio na diversidade. Parcerias constantes, cuidar da parte pedagógica da escola, que muitos dizem ser a parte mais importante. O papel do professor, do diretor, esse que exerce uma importante função no cotidiano escolar. Entre suas obrigações, podemos destacar certamente, no setor administrativo e financeiro, o trabalho em prol do desenvolvimento pedagógico da instituição de ensino, a coordenação do corpo docente e até a integração escola-comunidade. Você que participará desse processo, tenha em mente 3 dimensões. A dimensão financeira, repito, a dimensão administrativa e a dimensão pedagógica. Nós temos vários elementos aí para focar a gente. E o mais importante disso é que você tenha vontade, é que você tenha curiosidade de aprender, saber, conhecer, buscar como um aluno, na busca do saber, naquela insensatez, quem sabe, procurar solução para os problemas que muitas vezes não têm solução. O diretor de escola é essa entidade capaz de olhar para todos os lados. Olha para um lado, olha para o outro, muitas vezes olha para frente, mas que tem também a humildade de olhar para trás e reconhecer que é preciso voltar no tempo. Porque algumas coisas do passado são muito boas, e algumas coisas do presente, melhor ainda. É aquele diretor capaz de reconhecer a sua comunidade, de conhecer a realidade da sua escola, a realidade da sua casa, a realidade do seu local de trabalho. É aquele professor capaz de entrar numa sala de professores e ser recebido de braços abertos, mas às vezes também ser recebido mal, porque o diretor de escola tem que estar preparado para tudo, até para esse tipo de adversidade. As relações interpessoais entre professor, as relações interpessoais entre aluno, e as relações pessoais entre o pessoal administrativo e o pessoal administrativo de outros turnos diferentes. Uma escola que funciona em 2 turnos ou 3 e que há uma divergência enquanto os auxiliares de serviços de um turno dizendo o tempo todo que as colegas do outro turno, do turno anterior, não trabalharam direito. O diretor de escola é essa entidade capaz de lembrar de todos com a obrigação de sentir e de perceber uma sensibilidade em comum em cada um. É aquela pessoa que passa por um servidor e o reconhece. Muitas vezes reconhece pelo nome. Às vezes até não lembra, porque é um designado novo, é aquele que acabou de entrar no sistema. Mas ele sabe que precisa de olhar nos olhos desse servidor e se encantar, e trazer encantamento, e produzir encantamentos, inteligências que se multiplicam. Esse é o gestor que passa por
todo tipo de problema. Todo tipo. Aliás, o nome do diretor deveria mudar. Deveria ser problema. Aquele cara que resolve problema. Você, diretora, você, diretor, que hoje está aí no meu canal me ouvindo, eu quero dizer para você, tem muita confiança no seu trabalho. Tem muita garra, tem muita disposição e disponibilidade. Eu já trabalhei como gestor durante 12 anos. E quando eu cheguei aqui, eu também não sabia nada. Eu não sabia como é que funcionava o financeiro da escola. Eu sou formado em História. Eu tinha um conhecimento de História, um conhecimento de sala de aula. E ao entrar aqui na instituição e perceber que existem tantas dimensões que podemos trabalhar, eu fiquei de certa forma um pouco assustado. Se nós formos pontuar, temos tantas coisas para fazer. Adotar, por exemplo, as tecnologias que fomentam o conhecimento, fazer o controle de gastos, estabelecer uma gestão democrática e participativa, verdadeiramente participativa, preservar o patrimônio escolar, às vezes até transferindo bens para outras instituições, alienando, quem sabe, tornando aquele material em desuso em material utilizável. Essa é a função do gestor. Trabalhar com foco em cada um dos alunos. Olhar a dimensão pedagógica como um todo, mas não esquecer que é parte de um todo. Não é tudo, mas é essencial. Entender também que é preciso trabalhar com a matemática, instituindo diretrizes de aprendizagem. Dar condições para que as pessoas e as instituições funcionem bem. Estabelecer estratégias diárias, mas ter também em mente que ele deverá não só ter estratégias diárias, mas ter também um projeto para o futuro, pensando no seu presente, mas ter um projeto para frente. Passar por constantes avaliações. Nós, diretores de escola, somos constantemente avaliados. Mas entender que não é só você que é avaliado. O professor também é avaliado diariamente. Porque se você, gestor, é avaliado pela SRE, por todas as diretorias que constituem a SRE, você tem que entender que você também participa desse processo de avaliação. E mais do que isso, a autoavaliação. Trazer os pais para a escola, estimulando a sua participação, abrindo a escola, quem sabe aos sábados, quem sabe abrindo a escola para trazer diversão, para trazer alegria, para trazer discussão de temas inclusive polêmicos, por que não? Palestras, eventos da comunidade, solidariedade. Promover os conselhos de classe, criar e acompanhar os planos de ação. Saber se articular bem, ter boa capacidade de planejamento, gerenciar de forma democrática e solidária, o que é difícil, porque é mais fácil ter um gestor autoritário do que um gestor democrático. É muito fácil você ter uma escola autoritária, mas é muito difícil, eu garanto que o maior desafio é você ter uma escola verdadeiramente participativa através da gestão democrática, porque dá trabalho. Porque um gestor democrático, ele está aberto a críticas, ele está aberto a sugestões, ele vai ser criticado. Não pense em você que para ser diretor de escola basta ouvir coisas lindas e maravilhosas. Às vezes o melhor amigo que você tem dentro da escola é aquele que mais lhe critica, porque esse está lhe falando a verdade. Mas também que não cometamos injustiças, porque um gestor escolar trabalha muito.